Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e vamos ver essa questão. Mas antes, não esquece de dar o like e se inscrever no canal, certo? Então, bem, vamos lá. Há muitos mitos em relação a como se proteger de raios. Cobrir espelhos e não pegar em facas, garfos ou outros objetos metálicos, por exemplo. Mas de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Um bom abrigo para proteção é o interior de um automóvel, desde que este não esteja conversível. Tá? Qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis, conforme citado no texto? Certo? Bem, isso aqui é então um assunto interessante para comentar sobre a eletrostática, ok? Então só vou fazer uma rápida representação de um carro, certo? Posso fazer aqui como se fosse uma carcaça retangular, ok? E qual é a ideia aqui? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aqui, certo? E qual é a ideia aqui, né? Quando tem uma tempestade de raios, certo? Depois a gente vai ver ali as opções. Vamos ter uma alta concentração de cargas na parte superior e inferior do carro, devido ao quê? Devido a aumento de cargas elétricas na nuvem logo acima. Né? Vamos considerar que isso aqui é uma nuvem que está com inúmeras cargas positivas ali, por exemplo, certo? Com isso vai ter um grande acúmulo de cargas negativas na parte superior do carro, os elétrons livres da carcaça metálica deste carro, devido à atração e devido à repulsão, uma concentração de cargas positivas, né? E bem, o que vai acontecer? Este acúmulo, vou colocar aqui, este acúmulo de cargas negativas e este acúmulo de cargas positivas vai gerar dentro do carro um campo elétrico, neste caso direcionado verticalmente para cima, tá? Claro, se eu invertesse a carga aqui, eu teria o mesmo resultado, certo? Final. Mas bem, entre a superfície e a nuvem, eu já vou ter o contrário, né? A nuvem vai fazer gerar cargas negativas, vai ocasionar uma concentração de cargas negativas na superfície da Terra. E assim gerando um campo elétrico, daí sempre no sentido oposto ao que está gerado dentro do carro, devido à carcaça metálica, né? Mas o que acontece? Devido a este campo elétrico em sentido oposto, né, que vai agir também dentro do carro, tá? Só vou colocar aqui todas as setinhas do carro, certo? Vai haver uma soma entre campos. Temos este campo E um campo em sentido oposto, que seria menos E, tá? Estes campos teriam intensidades iguais. Isso aqui é a lei de fluxo eletrostático, né, a chamada lei de Gauss, para quem quiser pesquisar. Ele explica que se eu considerar uma região, uma superfície, que é o que eu pontilhei aqui em vermelho, tá, o fluxo vai ser determinado pela quantidade de carga que tem aqui dentro. Mas como este corpo está neutro, né, vamos dizer, assim ele está neutro eletricamente, mas ele tem essas cargas separadas, certo? Mas o que eu tenho aqui e o que eu tenho aqui seriam iguais, né, em quantidade absoluta. Então, o campo elétrico então seria nulo dentro dessa carcaça, de forma ali que realmente o campo resultante vai ser zero, certo? Ou seja, eu dizer que eu tenho esses dois campos em sentidos opostos dentro do carro é o equivalente a dizer que dentro do carro eu vou ter o que? A presença de um campo elétrico nulo, né? Fazendo então não haver fluxo de carga dentro do carro, tornando-se sim um lugar seguro, né? Vou deixar o desenho aqui, certo? Então isso ocorre justamente pela questão da carcaça do carro, que é o que a gente chama, né, de blindagem eletrostática. Blindagem eletrostática. Claro, para isso acontecer, eu não posso ter contato entre, por exemplo, a carcaça e a superfície de forma a um contato através de algum condutor,
né? Pois aí então eu teria um acúmulo muito maior, eu teria basicamente uma eletrização por indução, daí sim geraria campo elétrico aqui dentro, certo? E eu não posso ter a questão do, né, nenhuma parte aberta assim totalmente, porque daí também teria uma diferença de carga, teria assim um campo elétrico atuando aqui no interior, certo? Bem, então ali a gente teria a letra A, isolamento elétrico dos pneus. De fato, os pneus eles ajudam a não ter esse fluxo de carga, né? Os pneus do carro, mas não são eles o motivo de eu ter essa segurança dentro do carro, é justamente essa questão dos campos elétricos ali, né? Então a letra A, ela, vamos dizer assim, ajuda, mas não é o principal, tá? E a questão aqui está pedindo justamente o fenômeno principal que traz essa segurança ali dentro do carro contra uma tempestade de raios. Efeito para-raio da antena. Não, justamente o para-raio da antena é o que vai basicamente, vamos dizer assim, atrair mais raios para a antena. Tanto que não existe essa tecnologia em carros, não temos para-raios nas antenas. Tá? Também blindagem pela carcaça metálica. Tá? Nossa respostinha aqui, letra C. Escoamento da água pela lataria, né? Também não vai ser. Por quê? Porque a ideia é a gente ter os campos nulos aqui dentro. Por mais que a água na lataria possa conduzir, o que pode acontecer, bem, essa lataria ainda é isolada pela questão dos pneus ali, né? Porque a ideia é justamente impedir essa condução entre o carro e a superfície, para não haver essa diferença de cargas aqui dentro. E a última ali é aterramento pelo fio terra da bateria, né? Na verdade, o aterramento não há aterramento em carros, tanto que a gente viu a questão anterior sobre a questão da corrente de fuga, que é justamente uma situação que um aterramento funcionaria, só que a ideia do aterramento seria um fio, né, ligado à superfície da terra, o que não é possível com um carro, pois não tem como deixar um fio preso à terra e o carro conseguir andando longas distâncias, né? E sobre a questão do contato com o condutor, tá? Que eu comentei aqui, o contato com o condutor geraria sim um aumento de cargas, mas a gente teria uma situação um pouco diferente, né? A gente teria, de fato, um corpo totalmente carregado em todas as regiões, tá? De forma que o campo elétrico formado aqui dentro seria nulo, devido a todas essas interações. Só que daí o que acontece? A gente teria o campo elétrico de fora agindo, tá? Ou seja, a gente não teria como anular esse campo elétrico externo gerado pelas nuvens. Então teria assim uma provável condução de corrente elétrica, condução de cargas elétricas, né? Então cuidado, que a ideia aqui é de falar de blindagem, certo? Questão letra C. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer as dúvidas, postem nos comentários, responda assim que puder. E bem, como eu falei no início do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Agradeço vocês. E bem, desejo vocês bons estudos e até a próxima!